específica. Então, vamos acompanhar. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Fica com ela aberta porque a gente vai trabalhar logo esses 4 versículos. Gênesis capítulo 37, versículo 24. Quem não trouxe Bíblia já está projetado aqui. Gênesis capítulo 37, versículo 24 diz assim: arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Não, pode voltar. São versículos isolados, eu vou falar para você. Algumas versões, ele fala, lançaram na cova, né? Mas essa versão da King James é cisterna. Então, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. E aí a gente vai pular agora para o capítulo 39, versículo 2. Você corre um pouquinho a sua Bíblia. 39, 2. E diz assim: ora, Yahvé o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E aí a gente vai pular agora para o versículo 20 do mesmo capítulo 39. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. E por último, capítulo 41, versículo 40. 41, 40 diz assim: tu serás o administrador do meu palácio, e todo o povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Amém? Fecha teus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas no seu altar, pedindo que nós possamos ouvir a sua voz. Nós cremos que o Senhor já está aqui nesse lugar. Sua presença, ela é real, Deus. O Senhor já está aqui. Então eu te peço, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida e que o Senhor possa alinhar os nossos corações para ouvir com entendimento, com um som de revelação, aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja. Eu coloco a minha vida, apesar de mim, com todas as limitações que eu tenho, o Senhor as conhece. E coloca a tua igreja para que esteja conectada, totalmente aberta e preparada para aquilo que o Senhor vai deliberar nesse dia. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Bem, eu creio que, baseado nesses 4 versículos que nós lemos, dá para ter entendimento sobre quem nós vamos falar nesse dia. José. Sobre José. E eu quis de forma isolada falar sobre esses versículos porque eu quero falar sobre processos para se chegar ao palácio. Porque muitas vezes quando a gente escuta histórias como a do próprio rei Davi, como o próprio José que se tornou governador, muitas vezes a gente esquece ou passa muito rapidamente sobre os processos para chegar a um lugar de vitória, sobre os processos para um cumprimento da promessa. Porque entre a palavra liberada, entre a promessa liberada, há um tempo de espera, há um tempo de processo, há um tempo de treinamento. E muitas vezes nós estamos como aqueles olhando o final da história e a gente desiste no meio do caminho. Então José foi aquele que experimentou em mais de uma dezena de anos, por 13 anos na verdade, processos, paradas, onde ele precisou passar, o que nós poderíamos chamar de escalas, estações da vida de José. E o primeiro versículo que nós lemos foi, capítulo 37, versículo 24, arremessaram-se contra ele e o lançaram numa cova, era um poço vazio e sem água. A primeira parada de José, o primeiro processo difícil de José foi em uma cova. E para que a gente possa fazer aqui rapidamente um resumo sobre essa história. Por que José vai parar numa cisterna sem água e vazia? Ele vai parar simplesmente porque ele era amado. Ele era aquele que se destacava por ser
ser mais amado pelo seu pai. José vem de um lar de 12 irmãos, onde o seu pai Jacó, embora fosse um homem próspero, embora fosse um homem respeitado na região, mas Jacó tratava José com mais amor, ao ponto disso trazer no coração dos outros irmãos, dos outros filhos, um sentimento de competitividade, um sentimento de inveja, um sentimento de raiva. E não obstante ainda, Jacó, além de demonstrar mais afeto por aquele filho José, agora ele manda costurar uma túnica colorida, uma túnica que destacava. Então, quando José colocava aquela túnica, provavelmente os irmãos diziam: a nossa é tão sem graça, mas a dele é mais brilhosa, a dele tem mais cor, a dele retrata mais amor. E aí então o sentimento daqueles irmãos em relação a José ia crescendo. A casa ia se tornando agora um lugar de hostilidade. E não bastasse José ser mais amado que os irmãos, José usar uma roupa diferenciada em relação aos seus irmãos, José agora tem 2 sonhos. E os seus sonhos, embora parecessem enigmáticos, mas mediante aquela situação, os próprios irmãos e pai conseguiram decifrar o sonho. José chega no primeiro momento e fala: eu tive um sonho. Eu era um feixe. E haviam outros feixes, e todos os demais feixes se curvavam para mim. Os próprios irmãos ponderaram: você está dizendo que você é o feixe, nós somos os demais feixes, e que nós vamos nos curvar para você? E aí agora José tem um segundo sonho. E ele conta: eu sonhei que havia a lua, havia o sol e havia 11 estrelas. E todas as estrelas e a lua e o sol se prostravam perante mim. E aí o próprio pai fala: você está dizendo que eu, a mãe dos seus irmãos, vamos nos prostrar diante de você? Então quando José agora, ele expressa, ele compartilha aquele sonho, se a situação dele já era delicada, se tornou insustentável. E aí, José agora, num determinado dia, o pai, os irmãos de José foram pastorear ovelhas, e o pai fala: vai José, vai ao encontro dos seus irmãos. Eles já haviam saído de Siquém, já haviam ido um pouquinho mais distante. José agora perdido, era um garoto de 17 anos de idade, e se encontra com um homem. E o homem fala: seus irmãos, eu os vi, eles falaram que estavam indo lá para o lado de Hebrom. E José vai ao encontro dos seus irmãos. Quando ele ainda estava distante, os irmãos agora começam a observar José vindo, e a reação deles foi: lá vem um sonhador, lá vem alguém lunático, lá vem alguém que fica dizendo o tempo inteiro que a gente vai se prostrar, que ele vai governar sobre nós. E um deles agora tem uma ideia: vamos matar o sonhador? Vamos abortar o sonho de quem está dizendo que vai acontecer? E eu fico imaginando que se os próprios irmãos de José não imaginassem que aquele sonho poderia virar realidade, por que eles se importavam tanto com o sonho de José? Se eles dessem pouca vazão, se eles observassem aquele menino, aquele garoto, e dissessem: ele é um lunático, aquilo que ele sonha, ele é um sonhador, mas aquilo não entrasse no coração dos irmãos, certamente eles ignorariam aquele sonho de José. Mas por que eles se importam tanto com o sonho de José? Porque muito provavelmente eles viam que sobre José havia algo que se destacava não só no seu pai, mas aquilo que ele carregava. Deus estava liberando sobre José uma promessa que ele não tinha noção de que iria acontecer. E eu acho engraçado porque quando Deus nos dá um sonho, Deus não revela o final da história. Porque imagina se Deus falasse assim para José: eu vou dar um sonho para ele, e ele não vai sonhar sendo um feixe e outros feixes se dobrando para ele. Ele vai sonhar que já é governador do Egito. José não estaria preparado para esse sonho. José não tinha maturidade suficiente para Deus liberar sonhos grandes. O Senhor Deus estava dando a José um sonho que seria capaz para ele, dentro daquela maturidade
discernir. O que eu quero falar com isso? Deus libera sonhos e vai nos preparando no processo até que nós estejamos habilitados, preparados e prontos para viver os sonhos de Deus. Só que quando aqueles irmãos vêm, vão matar o sonhador. O problema do sonhador é o que ele carrega. O problema do sonhador é que muitas vezes aqueles que não sonham estão tentando frustrar quem sonha. O problema dos irmãos de José não era José, era o sonho dele, porque eles eram incapazes de sonhar também. E todas as vezes em que você sonhar, preste atenção, muitos vão se incomodar com o seu sonho, mas se você carrega um projeto de Deus, se você carrega uma palavra de Deus, se você carrega um projeto que Deus colocou no seu coração, esteja preparado para viver aquilo que Deus vai fazer com você. Esteja preparado. Não enxergue as oposições como coisas que vão te paralisar. A gente vai observar Neemias. O Senhor inclinou o coração de Neemias para reestruturar os muros de Jerusalém. Aquilo que Neemias, eu imagino, poderia pensar que fosse a dificuldade que foi o rei, não foi. O rei libera Neemias para um trabalho que não tinha data de validade para acabar. Ele ainda endossa, dá cartas para Neemias ter livre acesso e conseguir matéria-prima. Eu fico imaginando Neemias pensando, vai ser fácil. O Senhor me deu um sonho de reestruturar, de reerguer os muros. Até aqui foi tudo tranquilo. Ele ora, jejua, pede perdão a Deus pela iniquidade dos seus antepassados. Quando ele ora fala para o rei fala, por que você está triste? Não, porque eu descobri que o povo de Jerusalém, da minha terra, os meus pais, está vivendo desolação, estão sem identidade, muros derribados, e eu quero ir lá reerguer os muros. O rei fala, vá. Eu imaginei nisso pensando, foi mais fácil do que eu pensei. Vá, eu te dou cartas, para que você tenha livre acesso. Eu dou ordem para que providencie madeira para você. Só que quando Neemias chega lá, era no lugar da promessa que havia opositores. Era no lugar onde Deus estava comissionando Neemias que havia pessoas contrárias. Não se engane. Toda vez que você se levantar para uma grande obra, grandes opositores vão se levantar também. Só que Neemias ele estava tão focado que enquanto se preocupavam em mandar ameaças, em mandar mentiras, em paralisar a obra, ele declarava, eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. E aí agora aqueles irmãos de José, vamos matá-lo. Um pondera e fala, não. Rubem diz, não vamos matar não. É muito. Afinal de contas ele é nosso irmão. Joga ele na cova. Só que Rubem pensava, vamos jogar ele na cova, eu vou esperar, quando todo mundo sair de perto da cova eu volto, restituo ele para o meu pai. Mas enquanto isso agora os irmãos foram comer, lançaram ele num lugar de solidão, sem comida, sem água. Quando aqueles irmãos foram comer, passam agora os midianitas, com especiarias, com ouro, com objetos que era normal ser troca de moeda. E aí um deles tem a ideia, não, vamos matar não, mas vamos tratar ele como escravo. A gente troca ele por mercadoria. E aí agora eles vendem José para os midianitas. Mas antes de ir para o segundo momento de José, eu quero falar o seguinte. A cova ou a cisterna, ela é o lugar do isolamento e da solidão. É um lugar onde a gente não poderia ser traído, mas a gente foi traído, porque não deveria nos trair. A cova é um lugar onde você não espera vir daqueles que você ama e que deveriam cuidar de você. Exatamente a hostilidade, a traição e a injúria. A cova é o lugar onde você olha para um lado e olha para o outro e pergunta, exatamente aqueles que deveriam me apoiar, exatamente aqueles que deveriam colocar e segurar a minha mão, estão me lançando numa cova. A
a cova é o lugar da decepção. A cova é o lugar onde você olha e você não esperaria que as pessoas que você ama fizessem e abandonassem você. A cova é o lugar da rejeição. Ali foi o primeiro processo difícil de José. Só que depois que José é tirado daquela cova, agora vem o segundo processo difícil. Está lá no versículo 2 desse capítulo 39, fala: ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, e em tudo ele teve êxito, e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando os midianitas vendem José, vendem para um homem chamado Potifar. Embora parecesse que a vida de José estava melhorando, só parecia. Era um pouco melhor do que a cova, mas não era tão melhor do que a cova. A segunda parada de José foi a casa. A casa onde ele era escravo. A casa onde ele era apenas uma mercadoria. Só que o que José nos mostra? A Bíblia diz que mesmo na casa, tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia tinha êxito. Por quê? Porque Deus não abandonou José na casa da escravidão. Deus não esqueceu José na casa da escravidão. Às vezes a gente pensa assim: eu estou passando por um treinamento, eu estou passando por um aperto, eu estou passando por um lugar onde eu não deveria estar, lugar de humilhação, lugar onde eu não deveria estar, e Deus está falando: a diferença é, a casa pode ser de escravidão, mas eu estarei com você. E o mais interessante é que José estava sendo ensinado a administrar a fartura. Porque aquele homem se destaca. José não é aquele que olha o ambiente e fala: eu não vou fazer nada, cruza os braços e vou ser produto do meu meio. José não lambia feridas. Eu fico imaginando José pensando: se eu estou na casa de um escravo, de um homem, e eu sou escravo, eu preciso fazer a diferença nesse lugar. A tal ponto que Potifar pensou: esse garoto tem alguma coisa diferente nele. Porque tudo que ele toca prospera. Eu vou fazer o seguinte: ele não vai ser só um escravo. Ele vai ser um administrador da minha casa. Ele vai ter as regalias que qualquer outra pessoa teria. Por que a gente pensa que ele teria regalia? Porque o próprio José, quando ele é provado, tentado pela esposa de Potifar, ele fala: o teu marido me deu direito a usufruir de tudo isso aqui. Então ele está dizendo: eu como da comida que ele come. Eu me assento na mesa dele. Ele me colocou num lugar de destaque. Mas ele vai dizer assim: a única coisa que eu não posso tocar é você, na esposa. Ele está dizendo o seguinte: o lugar pode até tentar me corromper, mas eu não vou ser corrompido pelo lugar, porque eu temo ao Senhor. Há pessoas que estão usando a situação em que estão, a dificuldade que estão, para começar a se tornar corrupto. E José nos mostra o seguinte: ele era escravo, mas ele não se corrompe, porque um lugar não corrompe um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus pode estar passando por apertos, mas ele continua dando testemunho de Deus. Porque José, quando aquela mulher, eu lembro que uma pastora fala assim: e a mulher de Potifar entrou no diabo. Não era o diabo que entrou na vida dela, porque a mulher era virada. A mulher tentou a primeira vez, tentou a segunda vez, porque José era um cara de boa aparência, bonito. E ela falava: vamos, se deita comigo. E ele falou: não vou fazer isso, porque eu temo ao meu Senhor. A diferença é essa. Eu estou recebendo aqui possibilidades, eu estou recebendo aqui propostas. E você pensa que para José foi fácil? Era um rapaz jovem, viril, mas ele amava mais ao Senhor do que a proposta. Ele amava mais ao Senhor, ao ponto de dar testemunho de Deus no lugar onde ele estava. E aí, há muitos crentes que estão se corrompendo no lugar que eles consideram de humilhação. Há muitos crentes que estão se vendendo, fazendo coisas ilícitas, porque estão usando a situação em que estão para respaldar o errado. José
Não. A segunda parada de José não muda quem ele é, a essência de quem ele é. Ao ponto de que aquela mulher agora finalmente dá em cima dele, ele não quer. Foge dela, ela consegue pegar uma parte da roupa dele. E aí ela faz o quê? Usa de má fé, conta uma história que ele tinha tentado seduzir, assediá-la, e faz o quê? Quando o marido da mulher chega, Potifar chega, ela conta essa versão. Agora a terceira parada de José, e a mais difícil, porque José agora era preso inocentemente, preso por algo que ele não cometeu, preso porque simplesmente ele foi fiel a Deus. José estava sendo preso porque ele era fiel a Deus. A prisão não era para José. A prisão era uma penalidade, uma pena que ele estava cumprindo, mas ele não merecia. José não havia pecado por estar na prisão. José não havia roubado por estar na prisão. José não havia mentido por estar na prisão. Ele simplesmente foi para a prisão porque ele foi fiel aos seus princípios. Ele só estava na prisão porque simplesmente ele disse não ao diabo. Porque ele disse não à tentação. Porque ele não se dobrou diante dos manjares. A prisão é o lugar que só permanece, só quem vai, quem é fiel a Deus. Quem conhece a Deus. E eu fico imaginando que cada tempo que passava, José, que os seus próprios irmãos e pai interpretaram aquele sonho, ele pensava, quando é que esse sonho vai se realizar? Eu sonhei que eles se prostravam diante de mim, e eu estou vivendo cada dia mais no lugar do esquecimento, porque a prisão se tornou para José um lugar do esquecimento. Só que José sabe o que ele faz mais uma vez? Ele faz a diferença no lugar onde ele está. José está preso, mas ele chama a atenção porque ele era proativo até na prisão. Ao ponto de o carcereiro observar as atitudes de José e falar, tem uma coisa diferente nesse rapaz. Ele não é como os outros presos. Tem uma unção diferente sobre ele, tem uma unção de governo sobre ele, de administração. Mas a prisão era um treinamento para quê? Para ele administrar a escassez. Deus preparou José para lidar com a fartura na casa de Potifar. E agora estava ensinando José na prisão a administrar a escassez. Sabe por quê? Porque até o Senhor cumprir a promessa, até o Senhor cumprir aquilo que Ele prometeu, a gente precisa estar preparado para não colocar a perder tudo aquilo que Ele tem para a gente. Às vezes a gente não entende porque que até Deus cumprir algumas promessas, a gente passou por tantas lutas e dores. Mas é para que a gente não entenda que quando a promessa chegar, quando o momento da glória chegar, a gente esqueça quem nos colocou e como Deus nos quis forjar para a gente estar habilitado a receber. A prisão é, eu vou administrar aqui a pouca comida, eu vou administrar aqui conflitos entre presos. José estava na escola do treinamento para ser levado para o palácio. Amém. O problema é que a gente quer ir para o palácio antes de passar pelo treinamento de como lidar com prisão e com cisternas. E aí um dia, 2 funcionários do rei são presos. São levados para a prisão. Quem? O copeiro e o padeiro. E aí, exatamente José agora vai ser o responsável por aqueles novos presos. Quando eles chegam lá, começam a fazer amizade com José, e aí acontece que um dia eles acordam e estão meio atordoados, meio agitados. E José pergunta, por que vocês estão assim? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Por que vocês estão assim tão agitados? Por que vocês estão tão oriçados? Não, porque a gente teve um sonho. E o sonho que nós tivemos está nos deixando muito intrigados. Eu fico imaginando José, que foi preso, foi injustiçado, foi levado até aquele lugar porque ele sonhou. Ele tendo agora que lidar com aquilo que um dia foi um problema para ele. Sabe o que Deus tem? Deus tem uma didática para trabalhar com a gente impressionante. Porque às vezes Deus leva exatamente aquilo que para nós seria motivo de dor,
que para nós um dia, quem sabe, foi problema, para dizer assim: eu preciso que você não abafe por conta dos seus traumas, por conta das suas dores, por conta do processo que eu estou permitindo que você passar, aquilo que está muito acima, o chamado que está queimando em você. Naquela hora, quando aqueles homens tiveram aquele sonho, eu fico imaginando José pensando: um dia eu abri minha boca e falei de sonho. E agora tem duas pessoas que Deus me dá o discernimento de interpretar sonhos. Eu vou calar. Eu vou ficar quieta. É melhor eu quieto. Porque a última vez que eu abri minha boca para falar de sonho, eu fui jogado numa cova de solidão e de isolamento. Eu fui levado para um lugar de escravidão. Agora eu estou na prisão, no lugar do esquecimento. Para que eu vou falar de sonhos? Só que deixa eu falar, o processo entre que José sonhou até aquele dia era Deus dizendo: pois é, aquilo que um dia para você foi dor, ainda vai ser restauração para aquele que precisa. Aquilo que um dia para você te levou para a cova, vai tirar aquele da cova. Você não precisa nem pode abafar o seu chamado. O seu chamado, ele vai gritar na prisão. Você vai olhar, vai se sentir injustiçado, vai se sentir, quem sabe, humilhado, mas Deus está falando: pois é no lugar da prisão, é no lugar da hostilidade, é no lugar que você foi mais machucado, que eu vou usar como instrumento para cumprir aquilo que eu tenho para você, porque o teu chamado ainda permanece sendo motivo de Deus continuar dependendo, desejando que usar a sua vida. Deus ainda deseja usar a minha vida e a sua, porque quando Ele chama, nada pegou o Senhor de surpresa. Quando Ele nos chama, Ele sabe exatamente as dores que vamos passar. Ele sabe exatamente os processos de calúnia, de traição, de difamação, de humilhação. Mas só que eu fico pensando o seguinte: se José tivesse parado no meio do caminho, não havia palácio. E o Senhor estava preparando José para algo muito maior. O Senhor está te preparando para algo muito maior. Porque quando Ele te chamou, nada que aconteceu nesse processo, nada que está acontecendo fugiu da perspectiva do Senhor. Ele não foi pego de surpresa. Cisterna fazia parte do plano de Deus. Casa da escravidão fazia parte do plano de Deus. Para quê? Para um dia colocar você no lugar do cumprimento da promessa, do palácio. E aí, aqueles dois homens contando o sonho, o padeiro falou: sonhei que eu estava com uma cesta de pães e bolos na minha cabeça e via um passarinho que se alimentava. E o outro copeiro, eu sei que eu pegava um ramo de videira, e aí havia 3 ramos, e eu espremia a uva. E quando eu espremia a uva, era uma taça, eu servia essa taça para o rei. E José falou: pois é, os dois sonhos são muito parecidos, mas tem um final diferente. Daqui a 3 dias, vocês dois vão ser chamados novamente pelo rei. Só que você, padeiro, o rei vai mandar decapitar você. E vai mandar empalhar você. Mas você, copeiro, vai voltar a servir o vinho do rei. Mas eu quero te fazer um pedido para o copeiro. Quando estiver lá diante do rei, não se esquece de mim, não. Eu estou aqui justamente. E José começou agora a advogar em causa própria. Olha, não devia estar aqui. Eu fui preso. Fizeram uma cilada comigo e eu caí. Mas você tem acesso a quem pode me tirar. Você tem acesso direto a quem pode dar uma ordem para eu sair. José não entendia o seguinte: ainda era mais um tempo que ele precisava ficar na prisão, porque não seria o copeiro quem tiraria ele da prisão, mas seria aquilo que um dia foi para ele de fato um problema. 2 anos se passam, se cumpre aquilo que ele de fato havia previsto.
padeiro morre, mas o copeiro sobrevive, mas esquece. A Bíblia diz, e o copeiro esqueceu de José. Ainda que nós sejamos esquecidos por quem deveria nos ajudar, Deus não se esqueceu de José. Deus não se esquece de você. Prisão pode parecer ser o lugar do abandono, do esquecimento, mas no dia oportuno, no dia certo, e Ele já escolheu o dia, vai te tirar desse lugar do esquecimento. Até que um dia é o faraó agora que tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele começa a ficar muito intrigado. Na verdade foram 2 sonhos uma noite só. Sonhou primeiro com 7 vacas gordas saindo do rio Nilo. Só que daqui a pouco mais 7 vacas, agora magras e mirradas, saem do rio. E as 7 vacas magras engolem as vacas gordas. Aí ele dorme. Quando ele acorda, ele tem outro sonho. Não, ele dorme e tem outro sonho antes de ele acordar. Que 7 espigas viçosas, grandes de milho. Só que aí ele via que mais 7 espigas agora mirradas, pequenas, queimadas, engoliam as 7 espigas grandes. E ele ficou intrigado com aquele sonho. E nós sabemos que o povo egípcio era muito místico. E manda chamar magos, sábios, para interpretar o sonho. Não sabia Faraó que só um era dotado da revelação do alto. Revelar coisas terrenas qualquer um pode, mas revelar segredos do céu só quem tem intimidade com o céu. Revelar coisas terrenas, fazer previsões de coisas que a gente até acha que vão acontecer, qualquer um pode, mas segredos do céu só tem acesso quem conhece o dono dos céus. Naquela hora, quando ele manda chamar um monte de gente, aí eles acharam enigmático demais para traduzir, para interpretar. Aí nessa hora, 2 anos depois que o copeiro havia sido liberto da prisão, ele fala: rei, eu cometi um erro grande. Quando eu estava lá na prisão, que o Senhor me mandou prender junto com o padeiro, havia um jovem preso injustamente lá. E nós tivemos um sonho, eu e o padeiro. E tudo que nós sonhamos, ele, de fato, aconteceu o que ele havia predito. Eu creio que ele vai interpretar o seu sonho. E naquela hora, Faraó manda buscar José. O Senhor preparou José para aquele dia. Quando José agora está diante do rei, da autoridade máxima do Egito. E quando o Faraó conta para ele o seu sonho, José fala: é simples. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, de abundância. Tudo que colher vai prosperar, vai dar. E as 7 vacas magras representam os 7 anos difíceis que virão. E que, se não se preparar, vai consumir os 7 primeiros anos. Assim como as 7 espigas. E José ainda fala: e o Senhor lhe deu 2 vezes para confirmar a palavra. Só que José, ele tinha pedido na casa de Potifar lidar com fartura. E na prisão, ele tinha sido treinado para lidar com escassez. José sabia o que era projetar no muito, mas também fazer o que era quase nada abundar. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. José tinha aprendido nesse tempo que era agora lidar com muito, mas lidar também com pouco. E José fala assim para Faraó: olha, eu tenho um conselho. Prepare homens capacitados. Prepare homens que possam administrar, porque esses 7 primeiros anos de fartura, o Senhor precisa juntar grãos, juntar os celeiros, deixa os celeiros cheios. Porque se o Senhor se precaver dessa forma, a nação egípcia vai se tornar uma potência. Porque vai todo mundo precisar comprar alimento aqui. Naquela hora, o Faraó: isso é uma diferenciado. Eu preciso ter alguém capacitado pelo processo do meu lado. E naquela hora, 13 anos depois,
aos 30 anos de idade, José se torna o braço direito de Faraó. Deus estava honrando José entre a cova e o palácio. José precisou passar por processos, por estações. E eu quero te falar uma coisa. O palácio, ela representa a melhor situação da vida de alguém. Mas o palácio, ela representa também o lugar do perdão e da restauração. O palácio, embora seja o lugar mais confortável agora, o lugar de honra, José ainda precisava resolver uma pendência. Porque depois passam-se os primeiros 7 anos, e de fato ele está ali administrando com muita fartura tudo, mas agora vem os 2 primeiros anos da escassez. E agora é a família de José. Jacó fala, vai lá, chegou a notícia que no Egito tem comida, leva tudo que a gente tem para trocar, porque a gente precisa ir buscar comida. Manda todos os filhos dele, exceto o caçula Benjamim. E quando aqueles filhos chegam lá, José os reconhece. José os reconhecendo, José tinha toda a possibilidade de olhar e dizer assim, chegou a hora, eu me vingar. Chegou agora a hora que eu estou no lugar de privilégio, porque a Bíblia diz que depois do faraó, José era a autoridade máxima, quem dissesse era a lei. José estava agora diante daqueles que traíram, daqueles que foram responsáveis pelos seus anos mais difíceis. Só que a resposta de José perante os seus irmãos, quando ele se revela para os seus irmãos, foi: eu sou José. Aqui vocês traíram, aqui vocês puseram uma cova sem água, aqui vocês venderam como uma mercadoria qualquer. E enquanto aqueles irmãos pensaram, nossa, agora a gente está feito, porque ele tem todos os motivos do mundo para usar da posição que ele está para agir de justiça. Só que José tem entendido o seguinte: não fiquem preocupados, porque Deus me mandou adiante de vocês para que eu possa ser um instrumento na vida de vocês. Deus me permitiu passar adiante de vocês para que agora a nossa família, a nação, não seja agora dizimada, porque eu vou ser um instrumento para livrar vocês. Enquanto aqueles que, quem sabe, foram pedras de tropeço para você realizar, para você, quem sabe, que foram pessoas aqui que viveram situações que alguém fez muito, mas fez muita traição com você, fez muito você chorar, pessoas que lhe decepcionaram, e Deus está dizendo assim: passa pelo processo, que quando você estiver no lugar que eu vou te colocar, você vai dizer: não se preocupe, fulano, Deus está me honrando porque se trata dele e não de mim. Deus está me honrando porque ele tinha um propósito muito maior que eu não compreendia. Deixa eu falar uma coisa: o palácio existe para aquele que suporta os processos. O palácio é promessa cumprida. O palácio é o lugar do sonho restaurado, é o lugar do perdão liberado, é o lugar do propósito de Deus realizado sobre você. A cova, ela é um estágio. A cisterna, ela só foi um estágio. A casa de Potifar foi um estágio, mas o palácio é um lugar para Deus estabelecer um homem e uma mulher que permaneceram fiéis a Ele. E deixa eu falar uma coisa: embora quando nós estamos passando pelos dias difíceis, a gente pensa que é eterno, que não vai acabar. José tinha 17 anos quando ele foi lançado na cova, mas aos 30 ele foi levantado como braço direito de Faraó, no lugar de honra. Foram quantos anos de dor? 13. Mas tem uma coisa: José, dos 30 anos de idade aos 110 anos, ele viveu no palácio. A promessa de Deus, ela sempre vai ser maior do que o tempo de dor. O tempo da restauração sempre vai ser maior do que o tempo da honra. Sempre vai
Nesse tempo de processo é importante você se tornar aquele que Deus está querendo forjar em você. E quando José estava sendo forjado, sendo trabalhado, sendo treinado, o Senhor estava dizendo: está ficando no ponto, porque só se torna governador, só se torna cargo de autoridade aquele que um dia foi servo, aquele que fez acontecer no tempo difícil, aquele que não negou a sua fé quando ele tinha todas as possibilidades de negar a sua fé, aquele que não se dobrou diante dos guisados do mundo, das estruturas que estavam tentando lhe corromper. Vai viver no palácio quem não se dobrou, quem não se corrompeu nos primeiros processos. E assim Deus também faz com as nossas vidas. O processo não é eterno. A cova não é o lugar para você permanecer. A cova pode até ser um lugar que você está passando. Você está se sentindo sozinho, desamparado e traído por aqueles que não deveriam trair você. Mas Deus me trouxe nesse dia para dizer: não é o teu lugar de morada. Você não vai permanecer nessa cisterna vazia. Você não vai ficar aí chorando pelas dores que deveria ter cuidado de você. Eu quero também te falar: a casa da escravidão não é o seu lugar. Mas você entende o seguinte: Deus vai dizer: eu estava com José na casa da escravidão. Até no lugar onde você se sente, quem sabe, humilhado, o Senhor está dizendo: confia em mim, permanece em mim, porque aquilo que você tocar vai prosperar, porque eu estarei com você. O lugar da escravidão pode se tornar um lugar próspero se Deus estiver com você. E finalmente a prisão não é lugar de esquecimento, porque pode um homem ter esquecido de você. Quem sabe há pessoas que estão esperando promessas que foram feitas e ainda não foram cumpridas. E estão perguntando para Deus: mas Senhor, o Senhor não prometeu que isso iria acontecer? O Senhor não me disse que essa porta ia se abrir? Mas o que eu estou vendo é o tempo passar e parece que as coisas estão se tornando cada vez mais estreitas. Parece que a porta se fecha, ela não se abre. Parece que a possibilidade dessa promessa se cumprir, Deus, está mais difícil de ser concretizada. Deixa eu falar. O padeiro pode te esquecer, o copeiro pode te esquecer, mas Deus não te esquece na prisão. O Senhor não esqueceu de José na prisão. Ele estava preparando José. Ele está preparando você para o tempo da abundância. Ele está preparando você para o palácio. Ele está preparando você para te colocar em lugares altos. Ele está preparando você para habilitar você a ser aquele canal de restauração, de perdão e também de bênção na vida daqueles que precisam. Deus está nos forjando, igreja. Só persevera quem permanece no Senhor. Só tem vitória aqueles que não pararam no meio do caminho. Esse louvor ele fala a respeito disso. Deus está nos ensinando a sermos fortes. Mas essa dor não é para a morte. Esse momento não é para a morte. É para que quando você agora estiver forte e vitória, você diga: entendi tudo, Senhor. O Senhor me mandou adiante dessa situação, para que quando eles chegassem aqui entendessem: só o Senhor poderia fazer isso que Ele fez. Em nome de Jesus.